Boa noite, Conrado. Boa noite a todos que nesse momento nos assistem. É um prazer vir ao seu programa. Pela sua ética profissional, me sinto bem à vontade e estou aqui pronto para responder as suas perguntas. Muito bem. O tempo? É bom, né? Recordar. E os pais aqui são de Cajazeiras também? Meus pais são aqui de Cajazeiras, mas há mais de 40 anos moram em Juazeiro do Norte. Qual foi a sua rua de infância, seu bairro de infância aqui em Cajazeiras? Erenice Ferreira. Erenice Ferreira. Fica onde, Erenice? Me recorde aí. Fica próximo aqui da Igreja Batista, né? Nesse setor. Sei. Família de quantos? Seu pai? Meu pai comerciante, minha mãe dona de casa. Dona de casa, né? Você é o mais velho, o mais jovem? Eu sou Cajazeiras, eu estudei no colégio comercial, mas minha primeira escola foi na zona rural, no Catolé, com minha tia. Fui morar com meus avós, passei um tempo lá, e lá foi onde eu estudei, na Escola Rural Mista Lagoinha. Mista Lagoinha? Ainda existe hoje? Hoje está fechada, né? Fechada, né? Tá fechada. Dunga, como foi que surgiu esse interesse por rádio? Antes de você ingressar na vida radiofônica, você também teve outras experiências profissionais. Você foi vendedor, se não me falha a memória, não foi isso? Eu já fiz na vida já fiz um pouco de tudo, né? Primeiro eu pensava em ser jogador de futebol. Jogador de futebol? Joguei em clubes lá em Juazeiro do Norte, passei por escolinhas, mas sempre admirava o meio da comunicação, o rádio. E aí não pensei duas vezes de ser radialista. Foi difícil. Para entrar na época que eu comecei era muito difícil. Eu, moleque ainda, 15, 17 anos de idade, mas sempre tentando encontrar o meu espaço. As minhas conquistas sempre foram de lutas, de batalhas e difíceis. Você falou Juazeiro do Norte, teve uma época que você se ausentou de Cajazeiras, foi isso? Eu morei um certo período aqui em Cajazeiras, aí fui morar com meus pais em Juazeiro do Norte, onde na época cursei ginásio, segundo grau, uma parte do segundo grau, o restante eu terminei aqui em Cajazeiras, mas eu nunca cortei esse laço Cajazeiras, Juazeiro, Juazeiro, Cajazeiras. Sempre tive presente em Cajazeiras. Você fez o que tanto? Antes de você ingressar no rádio, você, para ganhar o seu dinheiro, seu tostão para comprar suas coisas, ou ajudar em casa, você trabalhou de que tanto? Seu primeiro emprego foi qual? Não, eu trabalhei com meu pai, né? Meu pai trabalhava de representante, viajava em um caminhão e a gente ajudava ele, né? Eu e meu irmão mais velho, ele deu a prioridade que a gente estudasse. Então, primeiro, tinha que estudar. E na hora vaga a gente ganhava o troco, carregando o caminhão, para no final de semana ter um dinheiro para sair com os amigos. Seu pai, o nome do seu pai é? Idaci. Idaci, era um homem rígido? Era um pai severo? Ele foi ausente, né? Já que ele trabalhava mais viajando, era representante, passava mais de 15 dias fora de casa, a gente teve sempre a mãe como pai e mãe. O que foi que lhe atraiu tanto no rádio? Para você sentir esse interesse por essa profissão? A fama, o status? Na época, né, quem trabalhava em rádio, ele era bem visto, né? O cara se achava o tal, quem trabalhava em rádio. E para você ter uma ideia, eu fui primeiro para fazer os primeiros testes em FM. Em FM? FM. Aqui em Cajazeiras? Rádio Transcariri, que hoje é Rádio Tempo. Na época que a Transcariri abriu, aí fez lá uns testes, eu fui fazer o teste, mas de seguida a primeira rádio que eu trabalhei em Juazeiro do Norte foi a Rádio Iracema de Juazeiro do Norte. AM. Você foi fazer o quê? Programa musical? Eu comecei fazendo reportagens de carnaval, né? Inclusive
primeiro trabalho meu foi aqui em Cajazeiras, na época, 1º de maio, eu vim de Juazeiro para trabalhar para essa emissora. Quando eu voltei, deixei os equipamentos na emissora, no outro dia eu fui para o colégio, o 2º grau, Adalto Bezerra, e quando eu voltei para minha casa, tinha um telefonema para que eu voltasse na emissora de rádio. Deus, o que foi que eu fiz? Será que eu esqueci algum equipamento? Quando eu cheguei lá, teve um problema com um apresentador de um programa, na época, Irineu Santos, e aí disseram, você saiu bem como repórter carnavalesco, então tem aí um horário. E eu não tive dúvida. Comecei fazendo disc-jockey e depois me apaixonei pela área policial. A área policial é uma área tão conturbada, com tantos problemas e de risco também. Você estava ciente disso quando você se interessou por essa área? Eu não pensava na questão do risco, né? Mas eu gostava daquela agitação, daquela adrenalina. Até porque eu trago comigo de minha infância de que é preciso levar a informação precisa, é preciso dar uma palavra por aqueles mais simples, por aqueles mais humildes e de levar a verdade. Então por isso que eu me apaixonei, sou um apaixonado na área policial. Você começou lá? Comecei lá. Ah, tá. Lá, quantos anos você passou lá ainda fazendo área policial? Trabalhei na Iracema, na Rádio Vale, passei mais ou menos um ano e meio. Aí fui conhecer o mundo, né? Fui para Cuiabá, de Cuiabá fui para Nova Olímpia, trabalhei na Itamaraty, do grupo Itamaraty. Também na área policial? Não era rádio não, era setor de álcool, produção de álcool. Mas o que foi que aconteceu? Que você era tão apaixonado pelo rádio e de repente jogou tudo pro ar e resolveu andar pelo Brasil afora? Decepção, dinheiro, oportunidade? Às vezes, não só como em Cajazeiras, mas em outros locais, você, por mais profissional que seja, às vezes você é obrigado a tomar um outro rumo, um outro destino. Eu trabalhava na emissora em que, na época, as ações da Rádio Iracema pertenciam ao Dr. Mauro Sampaio, um político, uma pessoa de um grande nome na região do Cariri, e tinha tido um crime bárbaro, o qual um filho dele teria cometido, né? A menina tinha terminado o namoro, ele não aceitava e aí matou a jovem e um outro rapaz. E eu não sabia também, se soubesse também, eu teria levado a matéria ao ar. Você trabalhou comigo e sabe que eu não sou de não levar uma matéria para o público ouvinte. E quando eu terminei de dar essa matéria, o diretor da rádio chegou e mandou receber meu dinheiro lá embaixo e disse que eu estava dispensado. Perguntei o que foi, disse, rapaz, tu detonou o filho do homem, vamos ter mais as ações aqui, a maior parte é dele. E aí a vida continua, né? Eu fui trabalhar no outro serviço, voltei para Juazeiro, aí fui trabalhar na Rádio CBN, trabalhei um bom tempo na Rádio CBN, aí voltei para Cajazeiras, né? Conheci Cláudio José, que na época trabalhava na Rádio Alto Piranhas, vim para Cajazeiras, trabalhei um período à noite na difusora fazendo o programa Ritmos da Noite. Fui para a Rádio Oeste, da Rádio Oeste saí, fui para a Rádio Progresso de Souza. O professor José Antônio mandou. Antes trabalhei na Alto Piranhas, mas aí questões de acerto salarial, eu queria um teto, e o teto aqui era outro, era diferente do que eu ganhava lá no Ceará, e eu cheguei pro professor e disse que ia embora, pro professor José Antônio. E fui-me embora. Depois fui para a Rádio Oeste, para a Rádio Progresso, e voltei para a Rádio Alto Piranha, onde hoje eu estou há 14 anos. Muito bem. Nessas suas experiências, Dunga, no rádio, como disc-jockey, fazendo reportagem externa... Reportagem de campo, né? No rádio eu já fiz de tudo. E na área policial, você lembra de alguma gafe que você cometeu, de algum erro assim que você hoje às vezes recorda e você acha engraçado? E teve alguns momentos assim engraçados? Não recordo, não. É tanto tempo, né? São tantas coisas que...
Na trajetória como todo, você não recorda de nenhum um erro que você cometeu no ar? Porque geralmente quem trabalha em rádio sempre tem uma história de alguma coisa, de um gafe que cometeu, de uma coisa engraçada. Você não consegue recordar de nenhum agora? Não aconteceu isso com o Dunga ainda, não. Assim tá certo. Ô Dunga, na trajetória de rádio, você assumiu esse compromisso de fazer área policial. Você chegou também a fazer reportagens, a fazer cobertura policial, de ir, por exemplo, a cobrir um assalto, alguma coisa, um sequestro, não sei. Você chegou a passar por esses momentos, por essas situações? Cheguei. Nos traga algumas recordações desses momentos. Muita adrenalina, né? Digamos. Eu acompanhei um caso que o pessoal, ele solicitava, né, os elementos, só liberava a vítima se tivesse a imprensa. E na época, alguém tinha que ter a coragem de ser trocado pela vítima para dar a segurança aos elementos que eles iam conseguir sair do cerco policial. E numa dessas eu estava lá no meio, como sempre. Foi um momento de muita adrenalina, porque aí eu não sabia se os bandidos iam cumprir com a promessa ou se eu ia ficar como refém. Mas isso aconteceu. Lá na Serra do Araripe. Você foi trocado, você ficou lá refém? Fiquei um bom período. Você teve medo de morrer? Não, porque tinha tanta polícia lá olhando para a pessoa, né? E aí houve uma negociação e as pessoas foram, todo mundo liberado, as pessoas se entregaram. Eu particularmente acho a área policial era muito densa. Você convive com muito sofrimento, com muita dor, com muita desgraça. Esse tempo todo que você já passou de rádio aí, você não chegou assim, rapaz, não estou mais afim disso não, eu quero viver minha vida em paz. Você não chegou a abusar essa área, a querer partir para outro caminho? São muitos anos. Você, às vezes, se acostuma. Só teve 2 momentos na minha vida de repórter policial que eu tive uma tristeza muito, muito grande. Foi em um acidente envolvendo um ônibus da empresa na época, fazia a linha aqui da Paraíba para o Piauí, no lugar que hoje é Guanabara, se eu lembrar o nome ainda vou... Boa Esperança, era a empresa, e um caminhão de boi, porque várias pessoas morreram e entre esse acidente, uma perna de um boi ficou entre o corpo de uma criança. E aí tirava a perna, a criança morria. De todo jeito a criança morria. E aí eu senti muito aquele choque naquele momento. E o outro foi um acidente, recentemente, que um ônibus da empresa Itapemirim caiu dentro de um açude ali próximo ao Barro, no Ceará. Então, quando eu vi tirando uma criança, eu senti, até porque quem é pai pensa primeiro nos seus filhos. E como eu tenho uma filha, eu senti muito, ali foi um choque. E naquele momento eu fiquei muito triste. Dunga é casado com? Lenice. Lenice, só tem uma filha? Brenda. Quantos anos? 19. 19 anos? Não quis ter mais filhos, não? Eu quis, quem não quis foi Lenice. Foi? Por mim. Você conheceu a Lenice aonde? Aqui na cidade de Cajazeiras, na Praça João Pessoa, em um carnaval. Em um carnaval? Foi amor à primeira vista, foi? Com certeza, não tenho dúvida. Tá com ela até hoje? Quantos anos? 20 anos. 20 anos, um bocado de tempo. Ela assim, Dunga, sai dessa área policial, vai se aquietar. Ela briga com você, ela pega no seu pé para você maneirar mais, porque você é polêmico. Você não tem papo na língua. E acredito que ela deve ficar preocupada em casa. A gente muda, né? Digamos, se eu fosse aquele repórter quando eu comecei, eu acho que hoje não estava aqui contando as histórias. E aí, quando você forma uma família, aí você já pensa diferente. Eu era um repórter investigativo, aquele cara de ir atrás da notícia, de às vezes descobrir antes da própria polícia, mas Lenice controlou isso, ela fez com que eu ficasse mais brando na área policial. Foi a sua razão, foi a cabeça que segurou a emoção às vezes desenfreada. A maioria das coisas que eu fiz mais correta na minha vida teve o dedo dela, a mão dela. O dedo dela, né? A mão dela.
Muito bem. Estamos conversando com o radialista e hoje vereador Ivanildo Dunga no programa Interview de hoje. Você pode interagir com a gente através das redes sociais, através do Facebook e também do Twitter. Twitter é @Diário do Sertão. Também temos o nosso celular, que é o 9316-1057, para você enviar apenas mensagem de texto para interagir, perguntar ou mandar um abraço aqui para o nosso amigo Ivanildo Dunga, que é o entrevistado de hoje do programa Interview. Inclusive, no próximo domingo é o Dia das Mães e ainda tem tempo de você enviar sua mensagem, promoção rapidinho, que a gente está fazendo aqui no Interview. Você manda, daqui a pouco vou passar o e-mail para vocês. Você vai passar uma foto sua, né, uma foto de sua mãe com a mensagem, né, com uma pequena mensagem para a sua mãe, para o Dia das Mães, que a gente vai expor no programa de quinta-feira, no programa de amanhã. Então não dá tempo ainda de você enviar sua mensagem para a sua mamãe para o próximo domingo aqui no programa Interview. Vamos para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos batendo papo com Ivanildo Dunga, o polêmico. Ele vem aí. Júnior Soares estreia nesta segunda-feira, dia 13, às 5 da tarde, na tela da TV Diário do Sertão, o programa Sertão Alerta. A partir desta segunda-feira, nós temos um encontro marcado aqui na TV Diário do Sertão e o seu Sertão Alerta. Conto com a sua audiência. TV Diário do Sertão, a nossa TV. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Neste ano, além das flores, tem um cartão e um abraço. Aproveite as ofertas do Lojão Rio do Peixe e surpreenda sua mãe. Tablet M7 Multilaser Wi-Fi compatível com modem 3G. Sistema Android 4.1, apenas 10 vezes de R$ 34,90. Kit Gold NKS com secador, prancha, pente e uma linda necessaire por apenas 3 vezes de R$ 33,00. Lavadora LCM Color Mac apenas 12 vezes de R$ 34,90. Aqui tem a oferta que combina com você e o presente que combina com sua mãe. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar os sonhos de todas as mães. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó. Fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe. Móveis e eletrodomésticos. Central Lab. Laboratório Clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Ele vem aí.
Júnior Soares estreia nesta segunda-feira, dia 13, às 5 da tarde, na tela da TV Diário do Sertão, o programa Sertão Alerta. A partir desta segunda-feira, nós temos um encontro marcado aqui na TV Diário do Sertão e o seu Sertão Alerta. Conto com a sua audiência. TV Diário do Sertão, a nossa TV. De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Só lembrando que no próximo domingo tem mais um jogaço aqui na cidade de Cajazeiras, lá no Perpetão, né? Atlético versus Souza. Domingo a partir das 16 horas, com a cobertura total da sua TV Diário do Sertão. Conversando hoje com o radialista da área policial, vereador e também professor, Ivanildo Dunga. Você está completo, hein, cara? Radialista, vereador agora e também é professor, formado em Educação Física. Você se formou em Juazeiro? Comecei em Juazeiro e terminei no Crato. Por que mudou de Juazeiro para o Crato? Eu, quando entrei para ser vereador, tive que trancar o meu curso. Então, quando eu voltei, eu fui para outra turma e para pegar esse período eu só acompanhava... Só tinha para acompanhar onde eu tinha parado, lá no Crato. Por que Educação Física? Eu fui jogador, atleta. Foi jogador também, rapaz. O cara tenta... Eu estou fazendo anotar toda a carreira curricular. Da biografia. Obviamente, você foi jogador, você deve ser um amante do esporte, também deve ter feito repórter de pista, né, também? Fui muitos anos repórter de pista, na Oeste, na Rádio Alto Piranhas. Seu time de paixão é? Vasco. Vascaíno. Eu pensei que era Flamengo. Não gostei, não. Mas, Dunga, me diga aqui, na sua trajetória, jogador, foi vendedor também junto com o pai, teve experiência no comércio, radialista. Trabalhei em loja de imóveis aqui em Cajazeiras, na Júnior Eletromóvel. Radialista, professor de Educação Física, também foi treinador, né, físico, né, do Atlético. Preparador físico. Fui campeão no Atlético e fui no Paraíba. Trabalhei no Paraíba, né? E no Atlético. Vereador hoje, tá faltando o quê? Tá faltando mais alguma coisa para você se sentir completo? A gente não pode parar de sonhar, né, Conrado? A partir do momento que você acha que já realizou tudo, aí a vida não tem sentido. A gente está cada dia descobrindo novos desafios. E a minha vida sempre foi assim, desde pequeno. Não vai mudar, eu acho que ainda temos muitas coisas para realizar. Você tem um jeitão assim meio... Você é polêmico, você não tem papas na língua, você às vezes é um pouco... Você meio pavio curto. Em casa também você é assim? No convívio com seus amigos, Dunga também é assim? Polêmico, pavio curto? Não, sou... Aí muda, a filosofia muda. Aí esfria mais, fica mais calmo. Esfria. Em casa não tem porquê, né? A gente tem um excelente casamento... Entre a família, há uma estrutura familiar muito boa, então não dá para se esquentar, não. Já recebeu muitas ameaças de morte? Quando trabalhei em Juazeiro, sim. Você temeu? Como é que ficou? Você saiu da rádio com medo, tal, mas você chegou realmente a sofrer algum tipo de atentado? Não. No meio dessas ameaças? Atentado não, ameaça eu recebi muito, só que quando ameaçava e no outro dia eu voltava pro programa, era que eu voltava valente. Né? Era mesmo? Era, aí era que eu dizia... Os cabas corriam com medo disso, né? Esse cabo aí não dá para enfrentar, não dá para apertar esse cabo, não. Muito bem. Dunga, eu me lembro em algumas conversas, no tempo que a gente trabalhava na Alto Piranhas, você tinha, ou você almejava... Acho que você contava, rapaz, eu queria um dia poder ir para a TV, fazer um programa assim policial, de fazer a cobertura, de acompanhar os policiais no tiroteio, tal. Você ainda tem essa paixão ainda? Tenho e tenho certeza que ainda vou ainda fazer. Teria coragem de ir para acompanhar no meio do tiroteio? Sem dúvida. É corajoso o homem, viu? Quando eu tenho um tempinho de acompanhar da Atena, eu digo que isso aí quem era para trair quem era para trair era Dunga, né? Mas, infelizmente ainda não apareceu esse espaço, né? Se um dia aparecer, eu tenho certeza que não tenho dúvida. Então você admira da Atena, o trabalho, a forma da Atena? Muito, excelente, um grande profissional. Ô Ivanildo Dunga,
Você acompanha muito a área policial, é desgraça de mantê-la, é droga. E esse índice vem aumentando cada vez mais, né? Esses índices de criminalidade, de violência, eles são desencadeados por causa da droga? A maioria, sim. E por que não se soluciona hoje? O que é que dificulta tanto hoje a gente conseguir liquidar ou amenizar essa situação com a droga hoje no Brasil? A lei. A lei nossa é muito branda. É um artigo derrubando outro artigo. E aí eu digo que a falta da punidade, a impunidade é que faz com que tenha esse acréscimo. Você veja, o sujeito sabe mais do que a gente. Ele sabe que da forma que cometeu o crime, quanto tempo vai tirar, quanto tempo vai passar, o que deve fazer para ter benefício. Ele sabe tudo isso. Então é a lei que é muito branda. A partir do momento que no nosso país tiver uma lei que seja para todos, e aí eu incluo todos os níveis sociais. A partir desse momento, aí sim, eu tenho certeza que vai amenizar. Se o sujeito soubesse que fazendo um delito ele ia pagar aquela pena toda, ele não ia fazer, não. Você é a favor da pena de morte no Brasil? Não, porque a maioria das pessoas, muita gente pobre iria pagar por isso. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço para os amigos que estão nos acompanhando via online, o deputado Efraim Filho, dos Democratas. Um abraço para você, meu caro amigo Efraim Filho. Também o Léo Feitosa, o Márcio Ranieri, nosso amigo Luciano Xerox, o Valdeci Neto, o Francimar Ferreira, a Ana Paula e seu esposo e outros amigos que daqui a pouco a gente vai trazer aqui que estão acompanhando. Deputado? Muito bem, deputado José Aldemir Meirelles também nos acompanhando via online, direto de João Pessoa. Um abraço a todos vocês, inclusive também parabenizando a entrevista com o nosso amigo Ivanildo Dunga. Se não pode, você não é a favor da pena de morte, então qual seria a solução? Até porque a violência claro, mudar as leis. Mudar a lei. Mudar as leis, mas não ter pena de morte. Não. Mas seria o quê, então? Nesse exato momento, o que é que seria, já que não consegue mudar as leis, na sua opinião, o que é que seria necessário se fazer para tentar conter esse avanço da criminalidade, da droga? Que as pessoas pagassem totalmente pelo que fez. O goleiro Bruno segurou que não tinha nada a ver com o crime da namorada. E aí confessou que teria para ter uma redução em 3 anos. Você está negociando com um cara que cometeu um crime daquele tipo? Isso aí mostra a fragilidade na nossa lei. A pena 20 anos é 20 anos. Prisão perpétua? Sim. Mas você acha que o sistema prisional hoje no Brasil ajuda em alguma coisa a recuperação desses delinquentes, desses bandidos, desses assaltantes? É uma faculdade do crime. Não resolve, porque, para começar, digamos, aonde você vai, constrói presídio, a criminalidade cresce, o número de apenados é maior do que o que seria para estar naquele local, então é uma faculdade. O menor, redução da maioridade penal, você é a favor? Não, porque hoje, lá fora, aos doutores orientadores do crime, se o cara hoje tem 16 anos e sabe que com 16 anos ele pode cometer o delito e não vai pagar da forma como deveria ser, aí ele vai para cá, aí vai só reduzir a idade da criminalidade. Vai passar para 14, de 14 vai passar até... Não vai resolver, não resolve o problema. Você não acha, Dom, que de repente um adolescente de 16 anos que já vota, né, ele já não é consciente do que é certo e do que é errado? Você acha que já seria suscetível a penalidades também? Acredito que a penalidade deveria ser igual para todos, independentemente da idade. Tem países aí que você não quer saber se você tem idade X ou Y, paga de forma com o crime que cometeu. Então, de certa forma, você é a favor da redução da maioridade penal? Não, só que a lei seja para todos, independente de qualquer idade. Não é a redução da idade que vai evitar a criminalidade. Tem jovens de 14 anos que é maior do que você, do que eu, e sabe o que está fazendo. Não sabem fazer o mal. Agora, isso tem que mudar, eu acho que também tem que ter uma educação. A educação começa na família, daí vai para as escolas, as políticas públicas também devem mudar. Primeiro emprego para essas pessoas que não tiveram oportunidades ou que não têm oportunidade. Isso aí sim mudaria a estatística da criminalidade do nosso país.
Inclusive vai haver se não me falha a memória, o deputado federal Efraim Filho relatou justamente do plebiscito que deve acontecer para ouvir a população sobre esse tema que é a redução da maioridade penal. Você está muito ligado ao povão, aos mais necessitados. Você acha que a população ela vai optar por isso? Pela formação hoje da sociedade? Ela vai acabar optando em reduzir a maioridade penal? Vai depender se chegar a informação correta para essas pessoas. Que está faltando. É o que está faltando. Como é que vai funcionar? Vai funcionar para todos? Ou será que o filho de João, que mora lá na Asa, vai pagar pela penalidade com a menor idade e o de fulano de tal, que tem um poder aquisitivo, vai estar incluído na mesma lei? A questão é essa, o problema é esse. O problema da criminalidade, repito, não é a menor idade. É o sistema. É o sistema. Todo rapazinho quer um tênis de marca. Não arranja um emprego. Consumismo, né? Não arranja um emprego. E na criminalidade não paga imposto, não paga nada. É tudo lucro. Né? Você vai empregar uma pessoa hoje no comércio, você paga mais de impostos do que o salário que aqui a pessoa ganha. Então é isso. Então tem que pensar uma política de oportunidades, principalmente para a juventude. Droga é um dos grandes problemas hoje em todo o país e Cajazeiras não vai fugir disso. Você já teve assim, você já conviveu, você já procurou conversar com esses menores que estão hoje viciados hoje no crack principalmente, né? O que é que eles mais relatam, Dunga, para você? Esses viciados hoje que não estão conseguindo sair dessa dependência. Todos eles pedem ajuda. Querem saírem dessa vida. Porque só tem dois caminhos, cadeia e cemitério. Então eu já tenho a sua experiência de conversar com aqueles que já foram detidos várias vezes. E eles conversam comigo, dizendo, a gente está nessa porque não tem... Primeiro, não tem uma estrutura familiar. Se você fizer hoje uma pesquisa dentro do submundo do crime, principalmente com os adolescentes, são pessoas que pai é separado, mãe não tem emprego, não tem um amparo social. Quando também são viciados, né? Isso. E aí eles para o uso da droga, primeiro passo é dado, é de graça. O segundo não, aí ele vai ter que trabalhar, vai ter que ser avião para aquela pessoa, e aí ele começa a usar e aí vai cadeando vários delitos. Dunga, já teve muitas sessões na Câmara Municipal de Cajazeiras sobre a droga. Inclusive, teve um dos promotores de justiça que disse que Cajazeiras tinha, na época, acho que está com uns 2 anos isso, tinha mais de 500 bocas de fumo. O que é que está faltando realmente, na sua opinião, como repórter policial, para acabar com essa, me desculpa até a palavra, com essa cachorrada? Primeiro, eu acho que o promotor não foi feliz na sua colocação com relação... Pode ter 500 casas em Cajazeiras de pessoas viciadas. De venda de droga, não. Você acha que tem menos? Tem, e muito. Muito menos do que isso. Agora, pessoas usando, aí tudo bem. Mas venda, se você andar no bairro como a gente anda, como repórter, você sabe, 3 num bairro, 5 no outro e tal, não chega a 100 pontos, não. Eu acho que houve um mau entendimento com relação da fala do promotor. Se ele dissesse, hoje em Cajazeiras há 500 casas de pessoas que são viciados, aí eu digo que há até mais. Agora, ponto de droga não. Cajazeiras hoje, na época que ele usou essa palavra, não tinha, e hoje, mesmo com o aumento, não tem 100 pontos de droga na nossa cidade. Você é um repórter investigativo. Você, quando quer saber da informação, você vai, esmiuça, cutuca, até chegar... Entra. Quem é que está bancando a droga em Cajazeiras? Você já escutou muita história, muitos nomes de pessoas grandes que estão bancando o narcotráfico aqui na cidade de Cajazeiras, na região? Você já escutou, claro que você não vai dizer nomes, mas você já escutou nomes de pessoas envolvidas nisso? Não. Pessoas grandes, que eu falo? Não só eu, mas a maioria das pessoas que fazem programa de rádio, que fazem programa policial aqui na nossa cidade, já ouviu. O problema é que as pessoas não seguram. A pessoa pode chegar para você e dizer, Conrado, é fulano de tal.
Mas quando chega lá na justiça, não foi isso que eu disse. Não seria um medo de morte que essas pessoas têm? A justiça não dá a condição de proteção devida? Existe casos, Conrado, de que a pessoa que foi presa lá dentro da delegacia já sabe quem foi que informou, já sabe. Existe isso. Então informantes? Existe isso. Dentro da do próprio sistema? Não, como chega lá, não sei. Eu sei que existe casos de que a pessoa, quando sai, foi preso, quando sai, vai atrás daquela pessoa porque fez a denúncia. Outro caso absurdo, que até hoje, eu não, sinceramente, eu não faço área policial, mas eu estou sempre acompanhando, que eu até hoje não consigo entender como é que um presídio, que é tido como de segurança média ou alta, quando se faz um pente fino, encontra celular, encontra cocaína, encontra faca. Como é que se explica isso, Dunga, pelo amor de Deus? A investigação que é para ser feita não está sendo feita, correta. Alguém está facilitando. Não tenho medo de dizer que no presídio de Cajazeiras hoje não entra droga se não for pela porta principal. E se entrou, aí alguém falhou. E esse alguém não fui eu. Você tem relatos de pessoas lá dentro que estão comandando ainda o tráfico de droga? Ou de Cajazeiras, ou de outro presídio? Há pessoas... Eu pergunto porque você sempre procura informação, você é investigativo, você corre atrás. Ou comandando o tráfico, ou mandando matar fulano e tal. Você chegou a ouvir relatos desse tipo? Do crime sendo organizado dentro do próprio presídio? Alguns presos, às vezes, falam de que no pavilhão tal, quem manda é fulano. Existem as pessoas que comandam lá dentro. E aí... Como resolver isso? Cabe ao pessoal, né, às autoridades competentes, que são experientes, apurarem, investigarem. Eu sempre digo que quando acontece esse bico no presídio, se eu fosse um governador, sei lá, eu demitia do faxineiro ao diretor, porque... Deixa eu lhe dar um exemplo. Pronto. Teve uma pessoa que é lá de João Pessoa, saiu do presídio de Cajazeiras, 5h30 da tarde, 6 horas, foi encontrado morto na BR-230. Como é que a pessoa sabia que ele ia sair naquele horário e naquele dia? Alguém informou. Não tem como, alguém informou. Então é isso. Alguém de dentro. É lamentável. Estamos conversando com o rapaz do currículo do Megando, ex-jogador, radialista, professor de educação física, ex-vendedor, ex-comerciante e hoje vereador, Ivanildo Dunga. Daqui a pouco a gente volta conversando sobre política aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. Ele vem aí. Júnior Soares estreia nesta segunda-feira, dia 13, às 5 da tarde, na tela da TV Diário do Sertão, o programa Sertão Alerta. A partir desta segunda-feira, nós temos um encontro marcado aqui na TV Diário do Sertão e o seu Sertão Alerta. Conto com a sua audiência. TV Diário do Sertão, a nossa TV. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Neste ano, além das flores, tem um cartão e um abraço. Aproveite as ofertas do Lojão Rio do Peixe e surpreenda sua mãe. Tablet M7 Multilaser Wi-Fi compatível com modem 3G. Sistema Android 4.1, apenas 10 vezes de R$ 34,90. Kit Gold NKS com secador, prancha, pente e uma linda necessaire por apenas 3 vezes de R$ 33,00. Lavadora LCM Color Mac apenas 12 vezes de R$ 34,90. Aqui tem a oferta que combina com você e o presente que combina com sua mãe. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os sonhos de todas as mães.
Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele, cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó. Fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe. Móveis e eletrodomésticos. Central Lab. Laboratório Clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Ele vem aí. Júnior Soares estreia nesta segunda-feira, dia 13, às 5 da tarde, na tela da TV Diário do Sertão, o programa Sertão Alerta. A partir desta segunda-feira, nós temos um encontro marcado aqui na TV Diário do Sertão e o seu Sertão Alerta. Conto com a sua audiência. TV Diário do Sertão, a nossa TV. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Hoje conversando com o atual vereador e radialista Ivanildo Dunga. Antes de voltarmos para conversar sobre política, deixa eu mandar aqui um abraço para os amigos internautas que estão nos acompanhando. O advogado John Pereira, também o nosso companheiro de imprensa da capital João Pessoa, cajazeirense, Gutenberg Cardoso, um abraço para você, meu querido. Também o John Kennedy Formiga e também o Jobson do Lojão Rio do Peixe nos acompanhando online. Parabenizando aqui nosso amigo Ivanildo Dunga. Dunga, depois dessa trajetória profissional vasta e ampla, você decide ir para o ramo da política. O que levou você à política? Eu sempre quero também abraçar todos que estão mandando aí os e-mails, né? O deputado federal Efraim, meu amigo Gutenberg, deputado Zé Aldemir, o advogado Johnny, as pessoas que estão mandando um e-mail aí para você, Conrado. É um prazer saber que nesse momento eles estão aí atentos, né, à história de Ivanildo Dunga. Eu comecei logo nos grêmios dos colégios, grêmios livres. Eu sempre fui uma pessoa participante dos movimentos estudantis. E aqui em Cajazeiras eu comecei a fazer o showmício. E naquele showmício eu começava ali a sentir a vibração, a emoção, e sentindo o povão mais perto de mim. Então, porque se aqui eu peço para eles fazerem um V da Vitória para os outros, eles fazem. Se eu canto, eles cantam. Se eu pulo, eles pulam. Por que não usar para mim mesmo? Porque eu não tentar aproveitar esse momento. E aí fui para a luta. Você tentou a primeira vez, não foi bem a sucedido. primeira vez eu entrei para aprender o caminho. Era muito difícil, como também foi difícil nessa. Mas na segunda eu já fiz um trabalho mais diferente. Você lembra quantos votos teve na primeira? 475. Você é filiado ao PMN? Sou do PMN. Sempre foi ao PMN? Sempre. Aí agora você tirou quantos votos? Tirei 631. Você esperava ganhar? Eu esperava, sim.
Qual foi a emoção? Tenta explicar um pouco da emoção que você teve quando você disse, Dunga, você foi eleito. Eu não tive... eu não comemorei a minha vitória. Porque uma hora estava dentro, uma hora estava fora, aí eu digo, vou deixar tudo. Um momento tenso. Pronto, foi o único momento que eu parei para pensar. E aí eu só pedi a Deus, seja feita a sua vontade. Se achar que Dunga merece ir para lá para fazer alguma coisa diferente, sentei, e aí as duas pessoas que são importantes na minha vida, minha esposa e minha filha chegaram e disseram, não, você vai ganhar. Ora, eu estava atrás, já estava no número 18, né, 18º. Eu já tinha, foi a primeira vez que eu já tinha sentado e essa eu perdi. Você ligou para o professor Zé Antônio? Zé Antônio, é verdade mesmo, eu entrei, eu passei, teve isso? Não. Eu digo, eu vou esperar sair o BID, né? Sair a nível estadual, porque mesmo saindo aqui, um amigo ligou da polícia, Dunga, tu tá dentro, eu digo, que conversa é essa? Vamos aguardar. Eu digo, não, só vou... Aí quando, no outro dia foi que caiu a ficha e eu estava vereador de Caiazeiro. No meio de tantos tubarões, de tantos grandões, gente grande, experiente, leões na política aqui na vereança em Cajazeiras, qual foi o segredo para você, de repente, que não tem estrutura financeira, não tinha recurso, que não tem estrutura financeira, não tinha passado pelo respaldo popular e de repente conseguiu lograr êxito no meio de gente tão grande no meio da política aqui da cidade de Cajazeiras? Mas antes de você responder, vamos diretamente a João Pessoa com Salles Fernandes, que traz informações do que está acontecendo aí no mundo político da nossa capital. Boa noite, Salles. Boa noite, Salles. Estamos resolvendo aqui. Operadoras de celular daqui são complicadas. Responda, Dunga. E aí, qual foi o segredo? O rádio lhe ajudou nisso? Muito, sou muito grato à Rádio Alto Piranhas. O programa Plantão de Polícia que eu apresento todos os dias era o que eu tinha, né? As campanhas que eu fazia para ajudar as pessoas. Isso foi era o que eu tinha para oferecer. Até porque eu não oferecia nada, a não ser que, chegando à Câmara, ia defender o povo, ia estar ao lado do povo. E é isso que eu estou tentando fazer. Vamos lá, João Pessoa com Salles Fernandes. Boa noite, Salles. Cumprimentos a você, cumprimentos ao meu amigo e irmão de fé, camarada, o confrade Ivanildo Dunga, entrevistado aí em estúdios. Ele que tem honrado cada voto merecido e dado a confiança do povo de Cajazeiras. E aí eu já aproveito, antes de qualquer informação, para fazer um apelo de público ao meu querido companheiro Ivanildo Dunga, que, em nome da história dessa cidade, não permita que uma cidade inteira fique de boca calada diante do crime ambiental, diante do absurdo, diante da atrocidade cometida contra uma árvore centenária no Teatro Ilha Cristina de Cajazeiras, sob o pretexto dessa pseudo-reforma, ter que se agredir o patrimônio histórico de uma cidade. Eu espero que o amigo Ivanildo Dunga possa cobrar de quem de direito explicações desse absurdo cometido em Cajazeiras. A Assembleia Legislativa repercutiu hoje pela manhã o que havia votado na terça-feira. Ou seja, o governo do Estado não admite que a Assembleia Legislativa possa alterar aquilo que o governo manda como forma de medida provisória, achando que somente o governo tem razão naquilo que encaminha a sede do Poder Legislativo. Os deputados estaduais, ao alterar a medida provisória do governo do Estado, não estão aumentando despesa, apenas modificando o percentual mínimo que o governo está oferecendo de 3% e adequando ao que o governo federal estabeleceu para os servidores públicos a partir do reajuste do salário mínimo. Ou seja, o governo do Estado da Paraíba admite que pode dar 5,8% de reajuste em cima de quem ganha só o salário mínimo e acha que as demais categorias de servidores públicos do Estado da Paraíba deva ganhar apenas 3%. O que a Assembleia fez foi adequar. A Assembleia também acabou com essa discriminação dessa chamada Bolsa de Desempenho para o magistério, para o segmento da polícia, para o sindifisco, quando os demais servidores públicos do Estado da Paraíba não terão benefício a essa chamada Bolsa de Desempenho.
principalmente aqueles que estão inativos. Foi isso que a Assembleia fez ao aprovar essas 6 emendas à medida provisória. Se o governador vai sancionar ou vetar, é outra história. O governador já admite que vai vetar. E se a Assembleia derrubar o veto, o governo já admite que vai à Justiça Comum, o que é uma excrescência. Sempre que o Poder Legislativo aprova leis em benefício do povo, o chefe do Executivo recorre ao Poder Judiciário. Aqui na Paraíba tem sido assim. O governo não cumpre as leis emanadas da Casa do Povo. Os deputados são legítimos representantes do povo. Não há nenhum deputado na Casa de Deputados Pessoa eleito sem o voto do povo. Na Assembleia Legislativa ainda repercute outros projetos que foram apreciados e também uma celeuma, uma polêmica em torno do requerimento de autoria do deputado Vitoriano, subscrito por outros deputados, que cobra exatamente do Ministério Público uma posição com relação à nomeação não só do ex-prefeito Casimiro Carlos Antônio, mas também de outros agentes públicos que estariam aí impedidos de ocuparem função pública por estarem enquadrados na chamada lei ficha limpa. O Ministério Público ainda não se posicionou e o deputado José Aldemir usou a imprensa para desmistificar essa história de que teria votado favorável ao requerimento. O fato é de que o Ministério Público ainda sequer foi citado dessa reclamação feita pelo deputado carazense Vitoriano Abreu. Hoje, aqui em João Pessoa, o ministro da Justiça recebeu o título de cidadão pessoense e conseguiu reunir diversas lideranças políticas numa sessão especial muito concorrida na Câmara de Vereadores da capital. Eram essas informações que nós tínhamos ao vivo para os telespectadores, neste momento sintonizados na TV Diário do Sertão. Um grande abraço ao amigo Caliel Conrado, de João Pessoa, repórter Salles Fernandes. Obrigado, Salles Fernandes, pelas informações da capital João Pessoa. Ivanildo Dunga, você foi eleito pela base do grupo do prefeito, do ex-prefeito e atual prefeita, a doutora Denise Albuquerque. Mas como você falou, meu comprometimento é com o povo, é com o cidadão. E vem se percebendo que Ivanildo Dunga, ele vem tecendo críticas até à própria administração, vem cobrando coisa da administração, e essa sua forma polêmica de cobrar já desperta em algumas pessoas que você esteja de repente fazendo oposição, tenha rompido com o grupo do ex-prefeito e atual prefeita Denise Albuquerque, inclusive já dizendo que você teria fechado um acordo político vitoriano para 2014. Até onde existe verdade e até onde existe parceria? Aí até agora só mentira. Verdade, só mentira? Só mentira. Eu fiz uma visita na casa de Vitoriano, porque ele mandou, disse que queria conversar comigo, eu fui lá, conversei com ele, disse para ele que o meu lado partidário tinha 3 nomes a deputado estadual, que era Fabiano, Jeová e o deputado Zé Aldemir, e o meu nome ainda corria por fora. Foi isso que eu disse. A minha conversa com o deputado Vitoriano foi essa. Depois saiu um voto de aplauso pela minha atuação na Câmara, que o deputado pediu. Sou grato, né, pelo reconhecimento, mas eu tenho um posicionamento, é diferente. Eu continuo do lado da minha coligação, eu continuo do lado que eu fui eleito, agora eu tenho o meu posicionamento. Na hora que chegar alguma coisa que não tiver com a minha ideologia, que eu achar que aquilo não é correto, eu não tenho o que fazer. Vou ouvir sempre, procurar ouvir a prefeita, a doutora Denise, tenho um grande respeito por ela, mas sou situação. Agora, quem conhece Ivanildo Dunga sabe, né? Não é que algumas coisas eu vou debater, por que não? Alguma coisa que eu não achar que não está correto, eu vou ter que ter o convencimento que aquilo está correto. Enquanto isso não tiver, eu vou ter a minha posição. Quer dizer que essa história de acordo com o Vitoriano é balela? Não, nunca houve isso. O próprio deputado disse em entrevista nas emissoras de rádio que não tinha nenhum acordo comigo. E os outros pretensos candidatos a deputado estadual? Você andou conversando com eles, recebeu
alguma proposta? Conversei com o Jeová, votei sempre no deputado Zé Aldemir. Isso aí todo mundo sabe, eu não sou de ficar em cima do muro. Só que a história mudou. Antes eu era só Ivanildo Dunga, o eleitor. Aí eu podia tomar minhas decisões. Hoje não, hoje eu faço parte de um grupo político. Eu também tenho que ouvir o meu grupo político para tomar a minha decisão. Agora, na hora que eu tomar, não é alguém que vai impor eu votar em João, Maria ou José, não. Eu vou ter o meu candidato. Eu recebi a informação, claro, você em algum momento também disse que por fora você colocaria também o seu nome à disposição para uma disputa a deputado estadual. Mas eu recebi também outra informação de que você, se tivesse um apoio, você teria coragem de se lançar deputado federal. É verdade? Eu nasci para enfrentar os desafios. E o político ele não pode dizer que não é candidato a nada. Que político é esse? Ora, vai depender do povo. Se o povo achar, entender que Dunga é o nome, é a bola da vez, eu estou pronto. Para defender Cajazeiras, para defender a região, para defender o sertão. Toparia uma candidatura federal? Com certeza. O que é que você precisaria para isso? Apoios. Apoios da população, principalmente do eleitor, e apoio da base política, qual faz parte. Como é que você está avaliando esses 4 meses do governo da prefeita Denise Albuquerque? Já fez muito. Até pela forma como ela encontrou a prefeitura. Está pagando em dia o funcionalismo, isso é um ponto muito bom para a administração. Está fazendo os calçamentos, e aí eu não digo recapeamento, porque onde ela está fazendo o seu trabalho, ela está fazendo um novo calçamento. Eu estou dizendo isso porque eu fiz uma propositura lá para o bairro da Esperança, onde está sendo feito, e está sendo feito. Então, da forma que ela encontrou a Prefeitura Municipal de Cajazeiras, está fazendo uma grande administração. Como é que você está avaliando os secretários da administração? Vai depender da secretaria, né? De cada secretaria. Algumas você sabe que tem recursos próprios, aí é fácil trabalhar, outras às vezes nem recursos têm. Então, existem alguns que ainda estão a desejar. E o governador Ricardo Coutinho, você marcha com ele? Prega o batido ponta virada? A gente tem que conversar. Eu faço parte de um grupo político. Onde é que meu grupo político vai ficar? O meu partido, onde é que vai ficar? Votei em Ricardo, fui para a rua, defendi o nome dele. Todo mundo sabe disso. Fiz arrastões. Temos que ouvir as propostas. São vários candidatos a deputado estadual. Tem Jeová, Vitoriano, José Aldemir, tem Fabiano Gomes, o próprio ex-prefeito Carlos Rafael disse que é candidato. Você também disse que pode ser candidato também. Será que a região comporta tantos candidatos assim? Você acha que de repente não pode prejudicar a gente colocar pelo menos 1 ou 2 deputados? Eu acho que é muita gente para pouco voto. Você acha que esse pessoal todo vai segurar até o final? Não. Vem uns acordos, né? Alguém vai ter que ceder para alguém. Quem é o duro na queda, vamos esperar o tempo tirar. Muito bem. Felizmente somos escravos do tempo e o nosso tempo já acabou, mas há tempo ainda fazer um jogo rápido. O que seria esse jogo rápido? Eu vou fazer uma menção a alguma situação ou alguém e você diz o que vem à sua cabeça. Cajazeiras. Meu amor, minha paixão. Seus pais. Tudo. Carlos Antônio. Meu amigo. Um sonho. Ih, me pegou, hein? São tantos. Vai lembrando de um aí enquanto vou perguntando outras perguntas. Recordação da infância. Futebol. Se arrepende de alguma coisa? Não. Medo? Nunca tive. Se tivesse o poder de mudar algo, o que você faria? Seja a nível no mundo, em Cajazeiras. Igualdade para todo mundo. A justiça é justa? Falha. Se não fosse hoje radialista, professor de educação física e vereador, você seria o quê? Profissionalmente? Um grande homem. Um grande homem, independente de qual profissão seja? Porque sempre eu ia fazer bem feito e com amor. Ele ia fazer direito, ele leva jeito, viu? Ia ser um juiz aí, um promotor, barra pesada. Ô Dunga, professor Zé Antônio. Grande patrão. Mas não, nem patrão, é amigo. Um admirador. Cássio da Cunha Lima. Por quê?
Você considera o melhor governador um dos melhores governadores da Paraíba? Não tenho dúvida. Você acredita que ele vai ser candidato em 2014? O povo é quem vai decidir. Mas sua opinião, você acha que ele é? Vai depender do partido, né? Tem outro nome? O sonho. Fazer um programa policial em uma TV, pronto. Pronto, É chegou. porque eu já me formei, já tenho minha família, já tenho minha casa, já tenho meu emprego, né? Então falta isso. Vai segurar o nome para deputado estadual ou federal? O povo decide. Mas está o nome à disposição. Do meu partido, da minha coligação. Ivanildo Dunga, muito obrigado, gostei muito da entrevista, desejo a você boa sorte. Em outras ocasiões você vai voltar aqui para a gente conversar sobre outros temas. Muito obrigado, sucesso para você, meu querido. Obrigado a você, obrigado a todos que estavam acompanhando a gente até agora e foi um prazer reencontrar com a sua pessoa, já que a gente sempre cruzava na emissora que eu trabalho, eu saindo do programa, você adentrando para fazer outro. Foi um prazer revê-lo. Muito bem, o programa Interview acaba hoje, mas voltamos amanhã a partir das 18 horas com mais um entrevistado. E amanhã vai ser nosso amigo Júnior Soares, que começa segunda-feira com o programa Sertão Alerta, que é um programa de área policial aqui na TV Diário do Sertão, que estreia segunda a partir das 17 horas. E amanhã é Júnior Soares. A todos vocês, o nosso muito obrigado, boa noite, beijo no coração e fique com Deus.